Se ajeite aí na cadeira, que o causo que eu vou lhe contar agora é daquelas histórias que a gente escuta e o cabelo arrepia até o fio do juízo. Pois bem, isso aconteceu com Zé Bastião, um caminhoneiro velho de estrada, desses que já viu o mundo rodar de trás pra frente umas 10 vezes. Homem bom, caladão, mas danado de cismado com umas coisas. Rodava o Brasil todinho levando carga daqui pra acolá, mas naquele tempo, dizia ele, já era de saco cheio de tanto asfalto e poeira. Aposentadoria batendo na porta, só faltava essa última viagem para largar o volante e pendurar o chaveiro. Pois não é que nessa derradeira, o cabra foi se meter numa encrenca que até o demo deve ter ficado de canto assistindo? Era uma madrugada braba, dessas que o vento corta e o breu engole até o farol do caminhão. Zé vinha de Araras, no interiorzão de São Paulo, voltando pro sertão da Bahia, caminhão leve, sem carga, só os unidos dos pneus no asfalto e o pensamento voando longe. Lá pras 2 da matina, o GPS do bicho travou. Ficou branco que nem o olho de defunto. Ele xingou baixinho, bateu umas 3 vezes na tela. Ora miséria! Mas o trem não deu sinal de vida. E como bom teimoso que era, pensou: ora, eu conheço esse trecho como a palma da mão, já passei aqui antes. Vou pegar um atalho que me corta umas horas de viagem. Pegou foi o atalho do inferno sem saber. A estrada, que no começo era boa, foi ficando esquisita. O asfalto rachado, depois misturado com terra batida, uns buracos que parecia ter sido feito a marretada de gigante. Mas vai assim mesmo, pensou ele. Mais 2 quilômetros e eu volto pro trecho bom. Só que o trecho bom nunca chegou. O silêncio ali era pesado, estranho, nem bicho se ouvia. Nem grilo, nem coruja, nada. Só o ronco do motor e o coração do cabra batendo no peito. Tum, 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 como se fosse marcando contagem regressiva para uma coisa ruim. Foi aí que ele viu. Primeiro, um rastro comprido no asfalto. Parecia que alguém tinha arrastado alguma coisa. Um saco, um colchão ou um corpo. Ele ajeitou no banco, apertou o olho para ver melhor e logo adiante viu um trem estirado no canto da pista. Pensou que fosse uma vaca morta, dessas que o povo deixa por lá quando a carreta passa por cima. Foi chegando devagar, pé no freio, farol alto. Quando a luz bateu direito... Vixe Maria! Disse ele com o sangue gelando. Não era vaca, era gente. O corpo estava virado de lado, sem cabeça, pelado quase todo, com a pele toda arranhada. Parecia que tinha sido puxado pelo chão por um bom pedaço. As pernas finas e num dos pés, uma sandália de plástico barata dessas de criança. O outro pé, descalço, todo rachado, sujo de poeira. Zé Bastião foi duro, segurando o volante, o motor ligado, farol aceso, o caminhão tremendo que nem o queixo de um bêbado com frio. Foi a primeira vez em mais de 40 anos de estrada que ele não teve coragem de descer. Tentava pegar o celular, mas a mão tremia tanto que parecia que ele estava com febre. Olhou o visor. Sem sinal. Oxente, claro que não, né? Rosnou baixinho. E foi aí que o pior aconteceu. De dentro do mato, no lado direito da pista, veio um som baixinho, meio gemido, meio choro. Aquele tipo de choro de quem tenta segurar o soluço para não ser ouvido. Vixe, Nossa Senhora! Murmurou ele com o olho arregalado. O coração do cabra foi um pulo. Ele abriu a porta devagarinho, desceu e o chão fazia clope com a bota afundando na terra molhada. Deu 3 passos e parou. A lanterna do caminhão iluminava só um pedacinho do mato. O resto era breu puro. O cheiro de mato molhado misturado com um azedo de coisa morta fazia a alma querer correr das ventas. O choro parou de repente, seco, como se alguém tivesse botado a mão na boca de quem chorava. Zé ficou ali, parado, sem saber se avançava ou voltava. A mente dele dizia: vá, homem, pode ser alguém vivo. Mas o coração dizia: corra, desgraçado, que isso não é coisa desse mundo, não. E foi o coração que ganhou. Ele deu ré nos passos, subiu no caminhão, fechou a porta, engatou a marcha e saiu sem olhar no retrovisor. O motor berrando, a alma dele berrando junto. No outro dia, já perto de Jequié, parou na base da polícia rodoviária. Desceu tremendo, pediu para falar com alguém. Um guarda novo desses que ainda não perdeu a fé no mundo, atendeu. Seu guarda, eu vi um trem feio na estrada, feio demais. O homem sentou com ele, deu um copo d'água e Zé contou tudinho. O rastro, o corpo, a sandália, o choro,
O guarda só ouvia quieto, de testa franzida. Quando ele terminou, o policial virou o monitor para o lado dele e disse: "O senhor não é o primeiro." Zé gelou até o osso. O guarda explicou que já tinham recebido 3 denúncias parecidas, sempre de noite, sempre no mesmo trecho, e nunca achavam nada. Nenhum corpo, nenhuma marca, nem sinal de pneu. Zé ficou calado, olhando para o chão. Aí o guarda perguntou: "O senhor parou?" Zé só balançou a cabeça devagarinho. O policial suspirou, se encostou na cadeira e disse baixinho: "Se fosse sua neta, o senhor ia querer que alguém tivesse parado, né?" Zé sentiu a garganta fechar. Não era bronca, era verdade pura, dita mansa, mas que corta o peito que nem faca amolada. Na volta para a estrada, o mundo parecia diferente. A paisagem passava, mas ele não via nada. Ficava só remoendo o choro engolido que escutou no mato, aquele que podia ter sido de alguém vivo. Ou não. E desde aquele dia, dizem que Zé Bastião nunca mais passou por Estrada Velha, nem de dia, nem de noite. De vez em quando tá proseando com os amigos no bar, ele conta o caso, só para aliviar o peso do peito. Sempre termina do mesmo jeito, com o olhar longe e o copo tremendo na mão. Pode até ter sido emboscada, pode, mas também podia ter sido gente. Aí ele cala, dá um gole no trago e ninguém mais fala nada. O silêncio que fica é o mesmo daquela madrugada, pesado, molhado e com cheiro de mato e medo. E até hoje quem passa naquele trecho entre Limeira e Ourinhos, ou o que sobrou dele, jura que às vezes o GPS apaga sozinho, o farol vacila e se escuta de longe um choro baixinho vindo do mato. Mas se for você quem escutar, faça como Zé Bastião queria ter feito. Pare, porque pode ser alma pedindo socorro, ou pode ser só o mundo mostrando os dentes de novo. Não é dessas histórias de riso fácil, nem de lobisomem besta correndo atrás de gente, não. É coisa daquelas que deixam o coração apertado e a espinha gelada. Quem me contou foi um colega de estrada, um cabra véi chamado Carlos de Zé Dantas, caminhoneiro das antigas, desses que conhecem cada buraco da BR como quem conhece as rugas da palma da mão. O homem jurava de pé junto que o que aconteceu com ele ali pras bandas de Juazeiro com destino a Floriano foi coisa que nem padre explica direito. E para lhe ser sincero, eu acredito. Porque quem vive de estrada sabe. Tem hora que a escuridão parece ter vida própria e o vento da madrugada sopra rezando por alma perdida. Era noite de garoa fina, dessas que deixam o asfalto brilhando feito couro de cobra molhada. Carlos vinha só, ouvindo o ronco da Scania e a toada de Luiz Gonzaga no rádio, quando viu lá adiante uma luzinha tremendo. No começo pensou que fosse moto quebrada ou alguém pedindo ajuda. Mas, à medida que foi chegando perto, a luz parou de balançar e ficou firme, e o coração dele ficou mole. No acostamento tinha uma freira, sozinha, toda vestida de branco, com o véu encharcado colando no rosto. Segurava uma lanterna e um terço que brilhava com o farol. Carlos pensou 2 vezes, mas o juízo é bicho que sempre perde para a curiosidade. Parou o caminhão, baixou o vidro e perguntou: "A senhora está precisando de ajuda?" "Boa noite, filho. Deus lhe pague por parar", respondeu ela, com uma voz mansa, daquelas que fazem até a alma respirar. "Tô indo para o convento de Nossa Senhora das Dores, lá para as bandas de Oeiras. Será que podia me deixar um pedaço da estrada?" Carlos pensou: vixe, o convento fica longe que só o diabo dá fome. Mas era freira, né? E nordestino não nega ajuda para quem veste a fé. Mandou ela subir. A freira entrou, ajeitou o véu e ficou caladinha, olhando a chuva cair pela janela. O cheiro dela era de incenso misturado com terra molhada. Um cheiro bom e triste ao mesmo tempo. Rodaram uns 10 quilômetros em silêncio até que Carlos resolveu puxar conversa. "A senhora mora por essas bandas?" "Já morei, sim, meu filho. Há muito tempo." E os olhos dela se perderam no breu da noite. "Mas hoje eu só volto para terminar o que ficou pendente." Aí o coração de Carlos gelou um pouco. Pendência era a palavra que nunca vinha coisa boa junto. O caminhão seguia firme, mas de repente, quando passaram por uma curva estreita, o farol bateu numas cruzes na beira da estrada.
2, 3, 4 cruzes, todas com flores murchas. A freira olhou fixo e sussurrou: "Foi ali." "Ali o quê?" perguntou Carlos, já suando frio. "Onde tudo acabou." O rádio começou a chiar, o motor engasgou e um frio correu dentro da boleia. Carlos tentou rir para disfarçar o medo, mas o nó na garganta não deixou. A freira continuou: "Eu vinha com minha família num carro pequeno. A chuva levou a ponte. Caímos todos no rio. Só eu fiquei. Desde então, caminho procurando o perdão que perdi naquele dia. O caminhão tremeu. O limpador parou. O relógio do painel zerou do nada." Carlos engatou a marcha com raiva, mas a Scania parecia travada. Aí a freira pôs a mão no ombro dele. E, meu amigo, foi como se um gelo entrasse pela espinha e subisse até o pescoço. "Pare aqui, filho", disse ela. Ele olhou para o lado e só tinha matagal, o rio lá embaixo e o barulho da água engolindo o breu. "A senhora tá doida? Aqui não tem nem viva alma." "Eu sei", respondeu ela. "É aqui mesmo que eu fico." Carlos freou devagar, meio sem querer. Quando virou para falar com ela, a mulher não estava mais lá. O banco ainda estava molhado, o cinto balançando e no chão um terço branco com cruz de prata. Ele desceu correndo, abriu a porta da boleia e olhou em volta. Só o vento e o cheiro de chuva. Nenhum sinal de freira. O coração batendo feito zabumba, subiu de novo e seguiu viagem calado, sem nem olhar para o retrovisor. No outro dia, chegou num posto de gasolina em Floriano, branco que nem vela. Contou para o frentista o que tinha acontecido. O cabra coçou a cabeça, deu uma risadinha incrédula e disse: "Ô homem, a freira da estrada, tu deu carona para a alma dela, foi?" Carlos arregalou o olho. "Que história é essa?" "Pois é, moço, isso aí acontece direto. Diz o povo que tem uma freira que aparece nessas curvas toda vez que chove. Morreu com a família faz uns 40 anos quando o carro despencou na ponte. Dizem que ela não sossegou porque foi ela quem insistiu em viajar debaixo d'água, levando o marido e os filhos." Carlos ficou mudo, segurando o cigarro tremendo entre os dedos. Olhou para dentro da boleia. O terço ainda estava lá, no tapete, brilhando mesmo sem sol. Foi então que o frentista falou baixo, olhando para o chão: "Quem encontra com ela, volta diferente. Tem uns que largam a estrada, tem outros que nunca mais pegam chuva. Dizem que é aviso pra gente não brincar com a fé, nem com o arrependimento dos mortos." Carlos, desde aquele dia, nunca mais pegou viagem noturna. Anda com o terço pendurado no retrovisor, e toda vez que começa a chover, ele encosta o caminhão e reza baixinho. E o mais danado, o rádio dele, que vivia tocando forró, agora quando chove, só pega a estação que passa canto gregoriano. Anos depois, eu mesmo passei por aquela curva. O povo da região diz que, quando o tempo fecha, aparece uma vela acesa no barranco, bem onde as cruzes estão. Tem gente que jura ouvir um canto de mulher fraquinho, misturado com o barulho da água. Dizem que é a freira chamando os caminhoneiros para rezar com ela, para não esquecer do pecado que a estrada carrega. E eu lhe digo, fio, se um dia você estiver rodando nessas bandas e ver uma freira pedindo carona debaixo de chuva, reze, mas não pare não, porque pode ser que o caminhão até siga, mas quem estava dentro dele não. Eu não sei se todo mundo tem isso, mas eu tenho uma regra que nunca quebro desde 2009. Nunca mais abro uma lona fora do destino final. Nunca. Nem se tiver barulho, nem se tiver cheiro, nem se alguém jurar que tem bicho preso ali. Pode estar o mundo se acabando, pode ameaçar multa, pode ser o Papa batendo no baú pedindo socorro. Eu não abro. E antes de alguém achar que é exagero de caminhoneiro velho, deixa eu contar como essa regra nasceu. Foi num dia só, num barulho só, num instante, o dia em que meu irmão morreu esmagado por uma carga. A gente levava bobina de papel para Goiás. Dormimos num posto em Catalão e no meio da madrugada ele jurou que ouviu alguém batendo lá dentro. Como o caminhão estava bem amarrado, ele subiu para olhar. Puxou a lona. Foi um estrondo só. A bobina tombou e pegou ele em cheio. Eu só vi o corpo cair para trás, o pescoço virado. Não deu tempo nem de gritar. Enterrei meu irmão com a roupa do corpo e desde aquele dia nunca mais toquei numa lona antes da hora.
Então, quando esse cliente apareceu com uma entrega noturna, carga lacrada e instrução direta para não abrir de jeito nenhum, eu não achei estranho. Na verdade, até me pareceu coisa boa. Quem passou pelo que eu passei respeita a ordem assim. O pedido dizia tecido hospitalar. O valor era quase o dobro da tabela. Frete de Belo Horizonte até Vitória da Conquista. Entrega de madrugada, galpão fechado. Peguei na hora, mas no dia da retirada veio o cheiro. Um cheiro doce, mas não doce de perfume. Doce podre, tipo sangue velho com pinho-sol. Perguntei pro rapaz que amarrou. Tá tudo certo aí? Não tem material sujo, não? Ele respondeu sem olhar para mim. Tá tudo limpo. É só tecido que veio da indústria. Na hora que ele tensionou a lona, me deu um arrepio, mas segui. Eu já era do tipo que não cutuca nada. Primeira noite, rodei até perto de Montes Claros. Parei num posto vazio. 3 da manhã, acordo com um tec-tec-tec. Achei que fosse rato. Desci com a lanterna. Nada. Mas quando cheguei perto da lateral, ouvi, de dentro da lona, um som raspado, lento, como unha arranhando metal. Me abaixei, encostei o ouvido, e o som vinha de dentro para fora. Meu coração quase saiu pela boca. Pensei, é bicho, só pode. Voltei para a cabine, fechei tudo e liguei o rádio. Dormi mal, mas dormi. No outro dia, o cheiro estava pior. Fiquei tentando achar desculpa. Mané Felício, você tá com trauma. Desde que seu irmão morreu, você vê coisa onde não tem. Segunda noite, posto maior. Mais movimento. Fui tomar café, quando voltei, o frentista estava parado olhando para minha carreta. Tá tudo certo aí? Perguntei. Ele respondeu, esse barulho, parece que tem bicho vivo aí dentro. Meu sangue gelou. Falei seco. É tecido hospitalar. Deve ser o plástico. Ele olhou de novo e murmurou. Se for bicho, tá tentando sair. Fingi que não ouvi. Fui para outro canto, mas aquela fala me acompanhou. De noite, os arranhões voltaram, mais fortes, e dessa vez veio um som diferente. Um gemido abafado, curto, como quem tenta gritar com a boca tampada. Pensei em ligar para o cliente. Liguei. O cara só disse, não é para abrir, já estamos esperando. A voz dele soou como ameaça. Terceira e última noite. Parei em Jequié, num pátio com vigilância. O vigia, um senhor de fala mansa, bateu na porta da cabine. Ô patrão, não quero meter o bedelho, mas tem alguma coisa nessa carga aí? Por quê? Eu ouvi um gemido, fraco, como gente ferida. Meu corpo travou. Falei que era vento, mas por dentro o som parecia ecoar. Cheguei de manhã na tal clínica, portão lateral, sem placa, 3 homens esperando. Um deles de luva cirúrgica. Nenhum falou nada. Abriram a lona, descarregaram em silêncio. O homem de luva olhou para mim. Abriu alguma coisa? Neguei. Então tá certo. Vai receber direitinho. Peguei o envelope, nem contei. Joguei na gaveta. 2 dias depois, o telefone tocou. Vitória da Conquista. Senhor Manuel Felício, pode comparecer à delegacia civil? Cheguei lá. 2 investigadores. Um me mostrou o vídeo do posto. O frentista ouvindo o barulho. O policial falou. Aquele som não era plástico, senhor Felício. Era gente. Pegamos um dos homens da entrega. Tráfico de pessoas, remoção de órgãos. Meu corpo inteiro gelou. Ele perguntou. O senhor ouviu alguma coisa? Sentiu cheiro? Eu só balancei a cabeça. Mas ele insistiu. Suspeitou? Abaixei os olhos. Fui liberado. Mas desde aquele dia nunca mais dormi direito. Toda noite, acordo com aquele som de arranhado, raspando dentro da minha cabeça. Parei de pegar carga fechada. Parei de dormir no caminhão. Parei de viajar longe. Mas tem uma coisa que eu nunca consegui parar. Me culpar por não ter feito nada. Mesmo sem abrir, mesmo sem saber ao certo, eu levei alguém para morrer. E isso, meu amigo, ninguém mais viu. Só eu, toda noite. Esse causo é dos brabo. Desse que o cabra conta e o arrepio sobe pelo espinhaço igual cobra subindo por tronco seco. E quem me contou foi Mané Felício, um amigo velho meu, desses caminhoneiro que já viu o sol nascer em 3 estados no mesmo dia. Homem acostumado com poeira, pneu estourado e silêncio de estrada longa. Mas naquele dia o silêncio foi quem falou mais alto. Mané era um cabra bom, trabalhador, desses que bota fé em São Cristóvão e café preto. Não acreditava em alma, nem em lobisomem, nem em conversa de assombração.
Isso é conversa de quem dorme pouco e inventa história para não parecer doido, ele dizia, pois se enganou. Era um sábado quente feito brasa de fogão a lenha. Mané vinha de Rondonópolis, carregando umas peças de trator para entregar lá para as bandas de Campo Grande. O sol já tinha ido dormir fazia tempo e o relógio da boleia marcava quase 1 da madruga. O corpo do homem pedia rede e sombra, mas ele seguia firme, o rádio chiando e a garganta seca. Aí viu um posto velho, desativado, desses que o mato tomou conta e o letreiro já tá caindo. Ficava no meio do nada, só estrada, capim e grilo cantando. É aqui mesmo que eu vou cochilar um tiquinho, murmurou ele, estalando o pescoço. Encostou o bruto de frente pro mato, porque a lua cheia clareava tanto que dava para ver o contorno das árvores longe. Trancou as portas, ajeitou o banco e deixou o vidro entreaberto. Só 2 dedinhos, costume antigo. Para entrar o vento e sair o calor, ele dizia. Foi o costume que quase matou ele de susto. No começo, tudo era paz. Aquele silêncio bom, só o zumbido dos grilos e o ronco distante de um caminhão perdido. Mas lá, pras 2 da madruga, o cabra ouviu um latido. Não era latido de cachorro novo, não. Era um som rouco, cansado, arrastado. Parecia bicho morrendo de asma. Raul! Um só. Depois o silêncio voltou, pesado, grosso. Mané ficou quieto, pensando que fosse vira-lata de beira de estrada. Mas aí o latido veio de novo, mais perto, e depois outro, mais perto ainda. Aí o cabra endireitou o espinhaço, desligou o rádio, o painel, o ventilador. Queria escutar o mundo. E escutou. O terceiro latido veio colado na porta da boleia. Um som feio, encharcado, como se tivesse vindo de garganta de gente e não de focinho de cachorro. E veio junto um barulho de respiração. Quente, molhada, fungando encostado no ferro da porta. Aí foi que o sangue de Mané gelou mais do que água de cacimba. O couro dele arrepipou todinho. Devagarinho, sem fazer chiado, ele virou o rosto e olhou pelo vão do vidro, só o olho. E o que ele viu, meu filho? O que ele viu, nem o cão queria ver. Era um homem, agachado, com o rosto colado no metal da porta, os olhos arregalados, boca espumando igual bicho raivoso. A pele dele era cinzenta, meio de barro seco, cheia de risco e arranhão. Os braços sujos, os dedos encardidos, unhas pretas de sangue velho, e o desgraçado estava latindo, não gritando, não falando, latindo feito cachorro doido. Aquele som embolado vindo do fundo do peito, meio engasgado, meio humano. Mané ficou paralisado, o coração batendo seco, sem ritmo. O suor frio escorrendo nas costas. E o homem lá, fungando, colado na porta, os dentes aparecendo entre a espuma. Aí, ele botou a mão na maçaneta. Era mão de gente, mas se mexia igual pata. Os dedos tremiam, tentavam abrir, puxavam sem jeito, como quem nunca viu uma porta antes. Foi aí que Mané acordou de vez. Ligue o motor num estalo, farol alto, luz no mundo todo. O caminhão saltou para frente e ele meteu o pé, o bicho rugindo pela estrada feito fera fugida. Não olhou para trás, não respirou. Rodou quase 1 hora direto com o pé trêmulo e o vidro fechado. E no coração, uma certeza. Se olhasse no retrovisor, o homem estava ali, correndo de 4 atrás da carreta. Quando o dia clareou, parou num posto de bandeira daqueles com restaurante e banheiro limpo. Desceu tonto, pediu um café. O frentista olhou para a cara dele e disse... Tá meio pálido, motorista. Já aconteceu o quê? Mané respondeu seco. Um homem estava latindo pro meu caminhão essa noite. O frentista parou de secar o copo, olhou para ele sério e disse... Ele estava de cueca? Todo sujo de barro? Mané empalideceu. Tava. Como é que você sabe disso? Já ouvi uns 5 motoristas falando do mesmo. Dizem que foi um cabra que se perdeu por essas bandas há uns 20 anos. Foi atropelado, mas não morreu direito, sabe? Ficou meio nervoseado. Mané não quis nem saber de conversa. Pagou o café e tocou direto para a PRF de Sidrolândia. Queria registrar o acontecido, provar que não estava ficando doido. Chegou lá, falou com um agente novo, rapaz direito, que ouviu tudinho calado. Quando terminou o relato, o homem perguntou: "O senhor pode descrever o rosto dele?" Mané coçou o queixo e respondeu: "O rosto não era o problema. Era o som. Ele latia, como se tivesse esquecido que era gente.
O policial trocou um olhar com outro mais velho e saiu. Voltou com uma pasta grossa, botou 3 fotos em cima da mesa e disse: "Olhe aqui, seu mané, veja se reconhece alguém." A primeira foto, um homem agachado num galpão, braço todo arranhado, boca travada no meio de um latido. A segunda, outro sujeito na beira da estrada, todo sujo, olho parado, cara de bicho. A terceira, um vídeo impresso, um homem andando de 4 dentro de uma garagem e um policial recuando de medo. O agente suspirou e explicou: "Esse aqui foi na segunda-feira, 30 quilômetros do ponto que o senhor parou. Esse outro, 2 dias antes. E o último, do ano passado." Mané ficou calado. O policial fechou a pasta e disse: "Todos eles deram negativo para droga, álcool, remédio, e todos sumiram antes de chegar no hospital." Aí o mais velho, lá do fundo, falou: "Terceiro esse mês, sempre o mesmo caso. Latido, grito preso na garganta e o olhar de quem esqueceu de ser gente." Mané sentiu o peso no peito, pegou o boletim e foi embora, mudo. Não porque não acreditava, mas porque agora sabia que não era só ele. E desde aquele dia, o homem nunca mais dormiu com o vidro aberto, nem um dedinho. Fechava a boleia até o último tranco. E toda vez que parava para dormir, olhava para os lados, só para garantir. 2 dedos de janela é espaço demais, ele dizia. Demais para quem não quer entrar, só quer ser ouvido. E eu, que conheço ele desde novo, digo mais. Se Mané, homem de fé, que já encarou enchente, ladrão e boi no meio da pista, se ele tremeu de medo, é porque naquela noite, o que veio latindo na porta não era desse mundo, não. Agora diga aí, fio, você ainda dorme com o vidro entreaberto? Foi Antônio Pilão quem viveu o danado. Um cabra, véi, bom de estrada, mas ruim de pressentimento. Homem que já rodou mais que notícia ruim, conhece as BR tudo, de ponta a ponta. Mas depois do que aconteceu naquela viagem lá pro lado de Montes Claros, o bicho nunca mais foi o mesmo, não senhor. Até hoje, quando ele vê a estrada cercada de árvore dos 2 lados, ele freia o caminhão, dá ré e diz: "Eu por ali não passo nem amarrado com corda de boi." Pois bem, era fim de outubro, tempo de trovoada, barro mole e mosquito abusado. Antônio vinha de Montes Claros carregando umas toras de madeira para deixar em Teixeira de Freitas, lá pros lados da Bahia. Caminhão cheio, nota fria, viagem longa, dessas que só acaba quando a bunda já tá quadrada e o juízo meio frouxo. Tudo ia indo bem, até que lá pras bandas de Pirapora, o trânsito fechou. Um caminhão tinha virado na pista, mó piseiro de curiosos e polícia. Antônio, que era apressado e teimoso, ficou buzinando feito doido. Mas aí, pelo rádio, escutou um cabra dizendo: "Ô companheiro, se o senhor quiser cortar caminho, tem um desviozinho bom aqui. Passa tranquilo, viu? Vai sair pertinho de Salinas. Passa tranquilo." Essas 2 palavras já deviam ter servido de aviso. Porque caminhoneiro, véi, sabe? Quando alguém diz "passa tranquilo", é porque o negócio fede a rolo. Mas Antônio, besta que só, entrou no atalho. Diz ele que o começo era até bom. Estrada larga, chão batido, eucalipto dos 2 lados. Mas depois, vixe Maria, o mato foi fechando, o barro ficando fofo, o vento sumiu. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o pensamento batendo na testa. Foi aí que o cabra começou a sentir uma coisa ruim. Disse que parecia que o mato estava respirando junto com ele, um suspiro comprido, abafado, e toda vez que o caminhão balançava, ele jurava que ouvia passo correndo por fora. Aí começou a ver as coisas. Primeiro, uma blusa pendurada num galho, uma blusa branca, suja, balançando de leve. Mais pra frente, um vestido preto, rasgado no ombro. Depois, uma camisa de mulher, toda amassada, com lama na barra. Tudo pendurado alto, alto demais para alguém botar com a mão. Parecia que o vento subia só ali, porque o resto do mato nem mexia. Antônio coçou o queixo, falou sozinho: "Ave Maria, isso aqui tá esquisito demais pro meu gosto. Se for promessa, tá mal paga. Se for assombração, já tô arrependido." Mas seguiu. Teimosia é uma desgraça. E foi aí que ele viu o troço mais cabuloso. Bem no meio da estrada, tinha um sutiã preto, dobradinho, com 2 pedras em cima. Como quem diz, não mexa.
e estava bem no centro, certinho, parecendo que foi posto ali para ele ver. Ele parou. O caminhão parou junto. Mas o motor apagou. Puf! Desligou tudo. Luz da boleia, painel, rádio, tudo morto. Aí o silêncio virou coisa viva, porque do meio do eucalipto começou um barulho feio, um estalo, um gemido baixo, igual madeira rangendo quando está enforcando coisa. Disse ele que parecia que o mato estava torcendo o próprio pescoço, e uma das árvores, só uma, balançava devagarinho. Sem vento, sem bicho, só ela. Foi aí que o medo veio. Antônio travou a mão no volante, o suor desceu pelas costas e ele disse que ouviu um som de corda puxando, gemido abafado, coisa viva tentando soltar o ar. E o pior, meu povo, naquela hora ele sentiu que o mato estava olhando para ele. Não é jeito de dizer não, é olhar mesmo, como se cada tronco tivesse um olho escondido no escuro. Aí ele desceu, jurando em todos os santos, empurrou o caminhão morro abaixo e correu que só alma penada. Subiu de volta, botou a marcha com o pé tremendo e foi embora sem nem respirar direito. Nem olhou no retrovisor, que é para não chamar o que estava atrás. Saiu na BR com o dia amanhecendo, todo sujo de barro e com o coração parecendo tambor de escola de samba. Parou num posto, lá em Salinas. Foi no banheiro, jogou água na cara. Quando levantou a cabeça, viu no espelho um fio de cabelo comprido, preto, molhado, preso na gola da camisa. E Antônio é careca, viu? Careca de lascar. O homem quase desmaiou. Tirou a camisa feito quem arranca a cobra do corpo e jogou no lixo. Saiu de lá só de camiseta branca, com o olho arregalado e a alma desarrumada. Contou o caso para o frentista e o homem só disse: "O senhor pegou o atalho dos eucalipto, foi? Pois não vá mais, não. Dizem que lá fizeram umas reza braba, gente que sumiu, mulher que não voltou, tem alma nervosia que não dorme." Antônio Pilão jurou que não dormiu 3 noites seguidas. Ficou rodando com o motor ligado, farol aceso e a alma em pé de guerra. Depois disso, nunca mais pegou estrada com árvore dos dois lados. Diz que estrada boa é aquela que o sol entra dos dois cantos. Outro dia, um sobrinho dele quis tirar onda e disse: "Vamos, tio Pilão, bora passar na estrada da mata para ver se o senhor é valente." Antônio respondeu seco: "Valente é quem morre curioso. Eu sou vivo porque sou medroso." E aí gargalhou, mas o riso era amarelo, porque no fundo o cabra sabe. Tem coisa que a gente não vê, mas sente. Tem silêncio que pesa mais que grito. E tem estrada que não é para passar, é para respeitar. Antônio hoje mora num cantinho sossegado, lá pras bandas do Seridó. Mas até hoje, quando o vento passa nas árvores do quintal e faz aquele som arrastado, ele fecha as janelas, desliga a luz e diz baixinho: "Se for alma nervosia, passa adiante, que aqui não tem frete pra tu." E bota o terço em cima do rádio. Essa história é daquelas que arrepiam até os cabelos do sovaco. Foi contada por um compadre meu lá das bandas de Parnaguá, no Piauí. Ele dizia que o acontecido foi com um amigo dele, um caminhoneiro velho chamado Zé da Sorte. Homem bom, trabalhador, desses que vive mais no asfalto quente que dentro de casa. Pois bem, o Zé, segundo o compadre, já tinha mais de 30 anos rodando por essas estradas de Deus. Carregava de tudo: boi, madeira, cimento, até combustível. Vivia dizendo que o caminhão era o segundo coração dele e que cada ronco do motor ele entendia como se fosse conversa. Mas um dia, nas bandas lá da BR-364, entre Vilhena e Porto Velho, aconteceu o que ninguém acredita até hoje. Era madrugada fria que só a peste. Zé vinha rodando sossegado, ouvindo um forrozinho baixinho no rádio, quando sentiu um cheiro doce invadir a boleia. Deve ser fogo no mato, pensou. Mas aí começou um barulhinho estranho no motor, um chiado miúdo, tipo o assobio de cobra. O cabra conhecia o caminhão como a palma da mão e já sentiu o arrepio subindo pelo espinhaço. Encostou o bruto no acostamento, desceu para ver o que era e quando levantou o capô viu o vapor saindo feito panela de pressão. Água fervendo, cheiro de queimado, radiador furado.
Um inferno. E para lascar, o celular sem sinal, nem um poste por perto, só o mato fechado e o breu da noite. Foi aí que o medo veio feito trem descendo serra. O Zé contou que pensou em chorar, mas se aguentou. Tava ali, suando frio, quando escutou o passo de gente no mato. Passo manso, quebrando galho devagar, como se alguém viesse espiando. Pronto, pensou ele, é ladrão ou coisa pior. Apagou a lanterna, se encolheu atrás do caminhão e ficou calado que nem tatu. Mas em vez de tiro ou grito, o que ouviu foi uma voz calma. Boa noite, amigo. Precisa de ajuda? Zé acendeu a lanterna tremendo e o coração dele quase pulou pela boca. 3 homens estavam ali parados, a uns 5 metros, todos vestidos de branco até as botas. E o mais estranho, limpos, limpinhos. Como é que pode? Sai do mato àquela hora e nem poeira nos pés. O mais velho, de cabelo grisalho e barba ajeitada, sorriu e disse: Desculpe o susto, irmão. A gente viu sua luz de longe e veio ajudar. Zé, ainda desconfiado, perguntou: Vocês são mecânico, é? O cabra respondeu: A gente é só quem ajuda quem precisa. Aí chamou os outros 2 pelo nome. Miguel, Pedro, vamos dar uma mão pro nosso irmão aqui. Nosso irmão, ele disse. Aquilo tocou o coração do Zé, que já estava desmantelado de nervosia. O curioso é que eles sabiam o nome dele sem ele ter dito. Quando Zé perguntou, o tal Gabriel respondeu sorrindo: Tá escrito na sua carteira ali no painel, José Roberto. Mas Zé jurava que eles não podiam ter visto de onde estavam. Enfim, começaram a mexer no motor. Pareciam saber tudo, cada parafuso no lugar certo. O tal Pedro pegou uma mangueira e um galão de água limpinha, cristalina, que Zé nunca viu igual. E o Miguel entregava as ferramentas tudo certinho, sem ninguém precisar pedir. Zé ficava olhando e sentindo um cheiro diferente no ar. Não era graxa, não. Era cheiro de incenso, igual de igreja. 20 minutos depois, o Gabriel disse: Pronto, liga o motor, irmão. Zé subiu, girou a chave e o caminhão pegou na hora, redondinho, ronco bonito que nem de novo. Quando ele desceu para agradecer, os 3 já estavam se afastando para o mato. Esperem, quanto é o conserto? Gritou Zé. Você não deve nada, José Roberto. Só ajude quem precisar, do mesmo jeito que ajudamos você. E sumiram. Assim, seco. Entraram no mato e desapareceram, sem barulho, sem deixar marca, como se o chão tivesse engolido eles. Zé, curioso, foi ver. Nem pegada, nem galho quebrado, nada. Era como se tivesse sonhado, mas o caminhão estava ali funcionando perfeito. Continuou a viagem meio atordoado e parou num posto para tomar café. Contou para o frentista que riu e disse: Mecânico aqui nessa hora? O senhor deve ter sonhado, tio. Mas Zé sabia o que tinha visto. Contou para os outros caminhoneiros e um deles disse: Esses 3 nomes, Gabriel, Miguel e Pedro, são nome de anjo, Rome. São Cristóvão manda eles para ajudar quem está em perigo na estrada. O Zé ficou calado, mas o coração já estava batendo diferente. Foi olhar o terço que carregava no bolso. Era velho, gasto, e as contas estavam brilhando, brilhando feito ouro e cheirando a incenso. O cabra sentiu as pernas fraquejar. Acreditasse ou não, ele jurava por tudo que era sagrado que aquilo aconteceu. 3 dias depois, na volta para Cuiabá, o Zé se deparou com um carro capotado, uma mulher desmaiada e uma menininha chorando. Ele correu, tirou as 2 de dentro, botou água na boca da mãe e acalmou a menina. A mulher acordou, olhou para ele e disse: O Senhor é um anjo, apareceu na hora que mais precisava. Naquele instante, Zé entendeu o recado dos 3 homens. Eles salvaram ele para que ele salvasse outros. Mas não foi só isso, não. O compadre contou que depois daquele dia o Zé mudou. Parou de xingar no volante, parava para ajudar quem atolava, quem furava pneu, quem passava mal na estrada. Virou um homem de fé, rezava antes de cada viagem. Só que o mais estranho foi o que aconteceu um ano depois, no mesmo trecho da 364. Um caminhoneiro novato quebrou o motor de madrugada e jurou de pés juntos que 3 homens de branco apareceram e consertaram o caminhão dele do nada. Disse que um se chamava Pedro, outro Miguel e o mais velho, Gabriel. Mas tem um detalhe que arrepia. O novato jurou que, antes de irem embora, o tal Gabriel apontou para o nome pintado na porta do caminhão e falou:
Foi o Zé da Sorte quem mandou a gente. O rapaz foi ver depois, e o nome Zé da Sorte estava ali, pintado com tinta fresca, brilhando no escuro, mesmo o caminhão nunca tendo esse apelido escrito antes. E sabe o que é pior? Quando ele foi contar no posto mais adiante, o frentista respondeu: Zé da Sorte? Esse morreu tem 6 meses num acidente lá para as bandas de Porto Velho. Desde então, de vez em quando, algum caminhoneiro que quebra no meio do nada diz que 3 homens de branco aparecem e ajudam, e que o mais velho, antes de sumir no mato, sempre fala: foi o Zé da Sorte quem mandou. E aí, meu compadre, acredita ou não acredita? Eu só sei de uma coisa: quando eu pego estrada de noite e sinto cheiro de incenso no ar, eu baixo o volume do rádio e faço o sinal da cruz. Vai que é aviso, né? Senta aqui pertinho que esse causo não é de se contar gritando não. É história que a gente fala baixo, quase cochichando, pra não acordar, coisa que é melhor ficar dormindo. E não foi ninguém que me disse não. Foi um amigo meu, caminhoneiro velho de guerra que rodava as bandas de Petrolina até Juazeiro. Homem de fé pouca, mas de coragem muita. Nome dele? Carlos. Só Carlos mesmo. Era noite de chuva grossa, dessas que o céu parece estar desabando, e ele vinha descendo a BR-407 com a Scania berrando feito bicho doido. O limpador de para-brisa fazia nhec, nhec, e ele só pensando em achar um posto para encostar, porque a água já estava virando rio na pista. Aí foi quando viu um vulto, lá adiante, no meio da estrada, parado, todo de preto. Carlos freou, o caminhão quase rodou e o coração dele subiu pela goela. Quando a luz do farol bateu, viu que era um padre, de batina molhado até o juízo, com uma maleta velha na mão e um rosário pendurado no pescoço. Boa noite, filho, disse o homem num tom calmo demais para quem estava no meio do temporal. Será que o senhor me dava uma carona até São Domingos? Carlos ficou sem saber se respondia ou fazia o sinal da cruz. Mas, como bom nordestino que é, o coração falou mais alto que o juízo. Abriu a porta. O padre subiu, ajeitou a batina e ficou olhando a chuva pela janela. O caminhão voltou a roncar estrada adentro. Uns minutos de silêncio, só o barulho da água e o motor. Até que o padre falou: O senhor acredita no perdão, meu filho? Carlos olhou para ele de rabo de olho e respondeu meio desconfiado: Depende. Perdão de quê, padre? O homem suspirou fundo, olhou para o rosário e disse: De tudo, até do que não devia ser perdoado. Vixe! Aí o matuto arrepiou até o cabelo da nuca. A conversa foi ficando pesada, e quanto mais o padre falava, mais o ar dentro da boleia parecia frio. E não era o ar-condicionado, não. Era aquele frio que vem da alma, frio de cemitério. O padre começou a contar umas coisas sem pé nem cabeça. Falou de um convento, de um amor proibido, de 7 homens e de uma culpa que carregava fazia mais de 30 anos. Carlos, sem querer se meter, só respondia, sei, e ia tocando o caminhão. Mas quando olhou para o retrovisor, jurou que viu 7 sombras lá atrás, sentadas na carroceria. 7, quietas, só olhando. Aí ele desligou o som que já estava tocando Zé Ramalho, e ficou só o silêncio e o ronco do motor. Lá pras tantas, o padre pediu para parar o caminhão. Aqui mesmo, meu filho, mas ali era só mato e barro, nem sinal de cidade. Tem certeza, padre? Aqui não tem nada, disse Carlos. O homem sorriu, um sorriso manso que dava mais medo que raiva. Eu sei, filho, é aqui mesmo. Abriu a porta, desceu devagar e ficou ali, parado no meio da chuva, olhando para o breu da estrada. Carlos acendeu um cigarro para disfarçar o tremor da mão. Aí o padre virou e falou a última coisa. Se um dia o senhor passar por São Domingos, procure pela capela de São Miguel. Se vir uma vela acesa, é sinal que eu encontrei o que buscava. E foi andando, sumindo na neblina. Carlos esperou um tempo achando que ele ia aparecer de novo, mas nada, só o barulho da chuva. Quando resolveu seguir viagem, sentiu o banco do carona molhado. Olhou e no tapete um rosário, o mesmo que o padre usava. Desde esse dia ele anda com esse rosário pendurado no retrovisor. E diz que toda vez que pega chuva na estrada, o terço balança sozinho e o rádio chia, como se tivesse alguém tentando rezar junto. Teve uma vez, lá pras bandas de Picos, que ele jurou ver o mesmo padre de novo,
caminhando no acostamento de batina preta, chapéu na mão e o olhar sereno. Só que quando ele parou o caminhão e desceu, o homem já tinha sumido. E o mais danado, visse? Uma semana depois, ele passou por São Domingos. A cidade é pequena, só umas ruazinhas de barro e uma igrejinha branca no alto. Entrou para rezar, por desencargo de consciência. No altar, só uma vela acesa. E bem ao lado dela, um quadro antigo de um padre. O mesmo rosto, mesmo olhar. Padre Antônio das Almas, dizia a plaquinha. Falecido em 1894. Oxente. Desde então, Carlos não duvida mais de nada. Nem eu. Porque na estrada, meu amigo, o que não falta é alma precisando de carona. E se um dia tu rodar por ali, pela BR-407, e vir um padre de preto pedindo carona debaixo da chuva, melhor fingir que não viu. Porque pode ser ele, ou o arrependimento dele, ainda rodando sem destino, atrás do perdão que o céu esqueceu de dar.